Se você foi ao cinema nos últimos anos, provavelmente já teve aquela sensação estranha. Espera, eu já não vi isso antes? O mesmo protagonista, as mesmas piadas e até mesmo as mesmas narrativas. A verdade é que quase todos os filmes de hoje seguem exatamente a mesma fórmula. Mas por que isso acontece? E por que Hollywood, que já produziu obras-primas únicas e memoráveis, agora parece uma fábrica, produzindo o mesmo produto com embalagens diferentes? Vamos mergulhar nessa questão, explorando não apenas o que mudou, mas por que mudou, e se ainda há esperança para a originalidade no cinema. Para entender por que perdemos a diversidade do cinema, precisamos primeiro entender como a arte evolui. Vamos voltar no tempo. Platão acreditava que a beleza era absoluta. Existia um ideal perfeito que reconhecíamos de forma automática, mas a história da arte conta uma perspectiva diferente. O que consideramos belo sempre refletiu os valores de cada época. Os gregos viam a beleza na ordem matemática e na simetria. A Idade Média encontrava o divino nas catedrais góticas, e o Renascimento celebrava a forma humana perfeita. Mas a verdadeira inovação sempre veio quando artistas quebraram essas convenções. Quando o jazz surgiu, foi considerado caótico e vulgar pela academia musical. As técnicas de improvisação e ritmos não familiares chocaram os ouvidos acostumados à música clássica estruturada. Hoje reconhecemos o jazz como uma das maiores contribuições à música mundial. A familiaridade nos conforta, mas a inovação vem da quebra de padrões, mesmo que inicialmente cause um certo tipo de desconforto. Nos últimos anos, uma pergunta vem sendo repetida por cinéfilos e críticos: por que os filmes já não parecem mais filmes? Vamos começar respondendo essa questão falando sobre a estética visual. Muitos espectadores sentem que as obras contemporâneas têm uma fotografia sem vida, imagens lavadas, sem contrastes e parecidas entre si. É claro, existem exceções brilhantes na cinematografia atual. Filmes como Duna, O Farol e Nosferatu provam que ainda é possível entregar imagens ousadas, ricas em textura e atmosfera. Mas, ao mesmo tempo, uma parte considerável das grandes produções mantém um estilo seguro, entre aspas. Um outro problema atual está no excesso de efeitos visuais. É natural que o set de filmagem precise ser o mais neutro possível para aplicar os efeitos visuais. Afinal, se o cenário vai mudar completamente na pós-produção, por que arriscar usar uma luz dramática? Esse processo leva a filmagens chapadas, sem compromisso com a atmosfera, e qualquer decisão criativa pode ser invalidada depois. Se olharmos para o final dos anos 90, encontramos um belo exemplo: Beleza Americana, de 1999, dirigido por Sam Mendes. Este filme captura perfeitamente a magia visual que a película proporcionava. O longa é um drama suburbano sobre a vida de um homem em crise, mas visualmente é uma das obras mais sofisticadas de sua época. Hal, que é o diretor de fotografia, emprega contrastes fortes de luz e sombra para expressar a dualidade entre a fachada perfeita da vida americana e a podridão que se esconde por trás dela. O famoso plano da sacola plástica voando não seria tão poético sem o cuidado com a textura da luz, a delicadeza dos tons e a paciência em transformar um detalhe banal em uma imagem inesquecível. Da mesma forma, podemos ver a cor vermelha, que é um símbolo recorrente ao longo do filme. É usada com precisão cirúrgica para evocar desejo, perigo e transformação. Beleza Americana mostra como escolhas visuais conscientes podem transformar um drama intimista em algo grandioso e universal. O filme ganhou o Oscar de melhor fotografia não por acaso, mas porque sabia que o cinema é tanto imagem quanto narrativa. As cores parecem mais vivas, os tons de pele ficam mais bonitos e existe um clima de sonho que o digital ainda tenta alcançar. Mas não é só sobre a beleza da imagem. Filmar em película também trazia limites. Cada rolo de filme tinha um número fixo de cenas que podiam ser gravadas. Então os diretores precisavam ser mais cuidadosos e criativos. Cada escolha era pensada com mais intenção. No passado, os estúdios arriscavam mais e apostavam em histórias originais. Títulos como O Rei Leão, Forrest Gump ou Profissional eram histórias que surpreenderam, porque não sabíamos o que esperar. Cada filme tinha uma personalidade visual única, um granulado característico, imperfeições que adicionavam caráter em vez de serem vistas como defeitos. Naquela época, o mercado doméstico americano era suficiente para garantir um bom lucro. Os estúdios podiam investir em roteiros originais, em diretores de fotografia que entendiam que limitações técnicas eram, na verdade, oportunidades artísticas, como David Lynch, por exemplo.
Então, o que mudou? Uma palavra: garantia. Hollywood descobriu que é muito mais fácil vender algo que o público já conhece. Por que arriscar com uma ideia original quando você pode colocar um personagem popular em um roteiro medíocre e ainda assim faturar alto? Aí veio 2008. O Homem de Ferro provou que personagens de segunda linha dos quadrinhos podiam dominar o cinema. De repente, toda a propriedade intelectual tem o potencial de uma mina de ouro. Vamos pular para 2024. Dos 10 filmes de maior bilheteria, todos são propriedades intelectuais existentes. Divertidamente 2, Deadpool e Wolverine, Moana 2, meu malvado favorito 4. Essa obsessão por obras já conhecidas explodiu nos anos 2000, com super-heróis, quando a Marvel descobriu como transformar seu catálogo de quadrinhos imenso em um universo cinematográfico conectado entre si. Todos os outros estúdios quiseram fazer o mesmo. Até a Sony tentou criar um universo do Homem-Aranha, mas sem Homem-Aranha, e o resultado foi fracasso, como Morbius e Madame Teia. De repente, não bastava fazer um bom filme. Você precisava construir uma franquia, um universo e algo que se estendesse por vários e vários filmes, séries de TV e até uma linha de bonecos colecionáveis. Mas o verdadeiro problema não é só a questão criativa, é um problema sistêmico. Hollywood hoje opera com orçamentos insanos, 300, 400 milhões de dólares por filme. Nesse nível de investimento, cada projeto precisa ser um sucesso global garantido. E global é outra palavra-chave. Dá para ganhar bilhões no mercado internacional, especialmente na China. Então filmes começaram a ser feitos para agradar um público global. Doutor Estranho 2 teve cenas cortadas para certos países. Referências culturais específicas americanas são evitadas. O humor complexo é trocado por piadas universais. O resultado? Filmes McDonald's, algo que todo mundo pode consumir, mas ninguém vai lembrar. O que é tragicamente irônico é que alguns dos maiores clássicos da história, como Matrix, Pulp Fiction e A Origem, não eram baseados em nada. Eram riscos, apostas em histórias originais. E funcionaram não porque as pessoas conheciam os personagens, mas porque as histórias eram genuinamente boas. Mas não é só o conteúdo que se tornou repetitivo, é a estrutura. Hollywood se apaixonou por uma fórmula específica, a jornada do herói. Vamos explorar um pouco mais essa fórmula. No primeiro ato, apresentamos o protagonista nos primeiros 5 minutos, mostramos o que ele quer e adicionamos uma falha de caráter. Talvez seja egoísmo, talvez ele não acredite em si mesmo. Colocamos um melhor amigo engraçado, um problema no trabalho ou um conselho de um parente morto. Então, de repente, algum incidente acontece. No segundo ato, temos uma falsa vitória. O herói progride, aprende uma lição, fica arrogante. Talvez tenha até uma festa. Ele enfrenta um vilão nível médio e as coisas vão bem, até que acontece uma queda emocional. Eles perdem a garota, o mentor morre, o vilão vence. É o momento onde está tudo perdido. No terceiro ato, temos a batalha final, a grande perseguição e o beijo climático. A evolução do herói e tudo se resolve numa sequência cheia de efeitos gráficos, uma trilha orquestral bombástica. E aí, isso te lembra algum filme? Porque é praticamente o esqueleto de todo filme de estúdio dos últimos 10 anos. O problema não é a existência dessa estrutura, ela pode até ajudar. O problema é quando a estrutura vira o próprio produto. O que realmente perdemos foi algo específico. O filme de médio orçamento, aqueles filmes com orçamentos que equilibravam perfeitamente entre o sucesso comercial e a liberdade criativa. Aqui vão alguns exemplos, como Dazed and Confused, Caindo na Real e Califórnia. Esses filmes tinham coração, tinham algo a dizer, e ainda entregavam entretenimento de qualidade sem depender de efeitos gráficos pesados o tempo todo ou um elenco cheio de estrelas. Eles tinham histórias reais, personagens carismáticos e novas perspectivas que faziam você sentir que havia descoberto algo original. Esse gênero de filmes de médio orçamento marcaram a indústria. Não tinham o objetivo de faturar bilhões mundialmente ou ganhar um Oscar, mas eles funcionavam. Mas nem tudo está perdido. Embora a indústria pareça uma máquina produzindo a mesma fórmula várias e várias vezes, há uma corrente criativa vibrante acontecendo nos bastidores. Aqui vai um exemplo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo prova que audiências ainda desejam originalidade. Este filme indie e fora da curva não fazia parte de nenhuma franquia e não tentou agradar todo mundo. Foi pessoal, emocionalmente sincero e completamente único.
faturou 150 milhões mundialmente e ganhou até o Oscar, incluindo o melhor filme. Funcionou porque tinha uma visão diferenciada. A A24 está provando que existe um mercado para filmes que assumem riscos. After Sun, Maxine, Late Bird, filmes que não seguem fórmulas testadas, mas conectam profundamente com audiências porque ousam ser específicos. A internet mudou o jogo. Plataformas como YouTube, TikTok e redes sociais permitem que com criadores independentes alcancem audiências diretamente. Filmes como Parasita e Corra provam que audiências querem histórias culturalmente ricas e diversas, que não se diluem pelo apelo massivo. Sua honestidade e autenticidade ressoaram globalmente porque ousaram ser específicos. O cinema popular pode estar preso em um loop, mas cineastas estão avançando, contando histórias ousadas e nos lembrando do que o cinema pode ser. A pergunta real é: será que a indústria vai acompanhar? Ou continuarão tentando agradar o mercado global? Nós não sabemos, mas nós decidimos o que recebe atenção. Se apoiarmos filmes que assumem riscos, os estúdios eventualmente seguirão. Mas não se trata de odiar blockbusters, mas precisamos proteger o tipo de narrativa que nos faz sentir algo real. O futuro do cinema ainda está sendo escrito e cabe a nós garantir que seja uma história que vale a pena contar.